bem saborosa. Esse daqui é graúdo, viu? De fato vai assar uma carne, né? Cadê o caranguejo? Quem pegou mais foi eu. Olha, bem, ó, um sanduíche de churrasco. Tá bem amarrado, Alisson. Opa, isso aqui, galera. Eita. Vou comer só um cabinho de peixe. E para os que sentiram falta, a gente acabou de chegar. Olha só, o lugar de onde a gente vai acampar hoje, onde a gente vai acampar, e a gente vai ter que dar um tratamento aqui antes, porque ó, o mato tá alto, a gente tem que organizar, mas de cara a gente já vê que já tem coco. Ó, a Alisson está ali trabalhando, organizando o motor, e tá concentrado. Fala, galera. Tem muito trabalho ainda pra fazer. Só tá começando. Misericórdia. E a gente, ó, hoje tem acampamento, a gente vai passar a noite aqui nessa ilha. E assim, ó, galera, a gente chegou aqui no lugar do acampamento. A Alisson trouxe a roçadeira, trouxe preparado aqui, ó, a roçadeira. E a gente vai fazer uma fogueira por conta do mosquito. Tem muito mosquito aqui, tá mordendo. E aí a gente tem que providenciar alguma coisa para poder amenizar aqui esses insetos. Aí a Alisson vai começar aqui a roçar, ó, pra gente poder organizar o lugar. Para fazer isso aqui na mão, com enxada, seria um trabalho muito maior. Ele tem a ferramenta, então ele trouxe a ferramenta pra gente poder limpar aqui, ó. Aí vocês estão vendo que o lugar é bem isolado. Atrás tá o manguezal, ó. Se a gente quiser depois do manguezal tirar um caranguejo, alguma coisa, já fica próximo. Galera, enquanto a gente tá aqui, né, os meninos estão ali limpando o lugar, a Arthur tá aqui, ó, já trabalhando na pesca, vendo se garante algum peixão aí pra gente já fazer um frito mais tarde, hein? É. E aí, já fisgou? Mas já sentiu alguma coisa na linha aí? Qual a expectativa? Pegar aqui peixe? Talvez uma carapeba. E aí, tá inaugurando aí as iscas que o Derlan mandou? Já inaugurei já. Já inaugurou? Manda um abraço aí pro Derlan e agradece a ele pelo presente. Abraço aí, o Derlan. Que Dona- Deus te abençoe. Dona E Ana. Ana também. E o Deus Edson. te abençoe. O Edson também. Deus Obrigado, abençoe galera. todos vocês e muito obrigado. Amém, é isso aí. Ele segue aqui pescando. O cenário é outro aqui, ó, galera, agora, ó. A gente já fez 2 montinhos ali, ó, já conseguiu diminuir bastante. Olha só, parece outro lugar. Silas tá aqui, ó, puxando aqui como se fosse um ancinho, só que com o remo. Tigo tá aqui, ó, fazendo as forquilhas pra gente conseguir preparar aqui um fogo no chão, pra gente preparar alguma coisa pra comer. E o lado de cá, ó, se vocês observarem, olha a diferença que tá. Completamente diferente, né? E é isso aí. E a gente vai seguir porque ainda tem bastante coisa pra fazer. Galera, a gente já... A Alisson tá filmando aí, ó. Vocês estavam com saudade, a gente já vai preparar alguma coisa pra comer enquanto os meninos vão terminar de arrumar o acampamento. Aí eu vou fazer um vinagrete aqui porque a gente vai fazer um sanduíche
E hoje vai ter churrasco. Fazer um sanduíche de churrasco ali, recheado com vinagrete com churrasco, né? Passar uma linguiça toscana, um pedacinho de carne. Eu já lavei a tábua aqui, ó, com sabão. Ela escureceu porque ficou exposta, mas tá limpinha, tá bom? Então eu vou começar aqui, vou cortar os ingredientes, aí vocês vão acompanhando. Trouxe tomate, trouxe tomate verde também, uma cebola roxa que é menos ácida. E a gente vai preparar aqui, daqui a pouco vocês vão ver aí como é que ficou o nosso vinagrete. E depois disso aqui também tem a carne ali que vocês vão acompanhar a gente preparando. Leilson, hoje vai ter churrasco aqui, viu? E tem sal, fogo e brasa. Galera, a gente vai colocar aqui, ó, a salada já tá pronta aqui, ó. A gente vai fazer sanduíche de churrasco, né? Como eu falei pra vocês. Aí tem aqui, ó, a toscana. Tá aqui, tá meio fina, porque a intenção era fazer um bife. Mas a gente vai fazer desse jeito, vai ficar bom também. Então aqui, ó, ela tá meio congeladinha. Mas, né, quando dá pra fazer do jeito certo, a gente faz. Quando não dá pra fazer 100%, faz também. Não é não, Alisson? Eu como de qualquer jeito. Pois é. Ainda mais esse pessoal que gosta de carne bem passada. Ou com gelo ou sem gelo. Eu gosto de carne ponto pra menos. Então a gente vai começar aqui, ó, colocando essas linguiças toscanas aqui, ali na brasa. Vou colocar aqui. Linguiça tem, hein? E a gente vai usar, ó, sal de parrilla tradicional aqui, fogo e brasa do nosso amigo Leilson. Acho que a primeira vez que a gente de fato vai assar uma carne, né? Não, a gente já assou uma carne lá no outro abrigo. Ah, verdade, a gente já assou, verdade. Foi. Pronto, eu vou colocar aqui, ó, trazer aqui e colocar ali na churrasqueira. Vou colocar a carne aqui, ó. Do lado é melhor, né? Assim, para não descer pelo... José é fina. Ficou fina a carne. Essa carne, gente, era pra bife. A gente vai assar ela assim hoje, mas quando eu cortei ela, era pra bife. Mas tá ótimo. É, a gente mastiga antes de engolir. E ficou É desse isso aí. jeito aí, ó, galera. Daqui a pouco tá pronto. Aquela coisa mais linda, viu? E ó, a vista. Pra vocês que estão acompanhando, ó. Olha onde aí a gente tá. Olha só, o lugar agora tá limpo, tá outra história. Galera, a gente já conseguiu dar um pouco de dignidade aí pro lugar. Vocês viram como é que tava, né? O negócio tava meio feio, viu? A gente vai acampar hoje aqui. E aí, pra gente montar as barracas nessa parte aqui, o certo era limpar. A gente não sabe, poderia ter algum bicho de chão, alguma coisa aqui. Um escorpião, uma aranha, uma cobra. A gente já fez uma parte da limpeza. A gente vai amarrar aqui, ó, essa corda de sisal de um coco para o outro aqui. A gente trouxe uma lona grande. Lona ali. A gente vai cobrir essa parte e vai montar as barracas de baixo. É, fazer um acampamento e hoje vocês vão passar a noite aqui com a gente, acompanhar. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá uma baguncinha porque a gente ainda tá organizando as coisas, mas olha, a fome vem antes de tudo. Tem uma carne já assada ali, ó, o vinagrete. E aqui a gente vai assar o restante. E enquanto isso, vamos montar aqui, ó. Olha, ele tá dando um nó ajustável. É, porque ó, o rapaz tá preso aqui, ó. Se apoiando no coqueiro. Lembrando dos velhos tempos. É, mas antes você tinha quantos anos? Hã? 10, 12 e agora tá com mais de 30. Quase 40. Tá conservado. E galera, a gente trouxe aqui, ó, optou pela corda de sisal. Vi essa dica aqui em um desses sites que falam de acampamento. Por quê? Porque o sisal é biodegradável, né? Então qualquer pedacinho que a gente deixar pra trás, ó, como não é material sintético, acaba não poluindo o ambiente. Bota o pé aqui, velho. Apoio. Bota a mão aqui pra... Bota o ombro, aí. Dá um apoio. Aí, ó. Chico dando um apoio pra Alisson ali, porque... Ai. Tá bem amarrado, Alisson. O negócio aqui é um Porque a lona vai tensionar, né? O negócio aqui é um pé de coco cair. Eu puxando desse jeito.
É, só se for, pé de coco cair. Pronto. Agora para a próxima etapa. Cansou? Não, nem um pouco. Rapaz. Tô só a lona aqui, galera. É, essa ponta aqui, ó. Essa daqui já joga por cima. Joga por cima. Ah, é duas pontas. É grande. Tem, ó, se der essa ponta pra mar, olha, se você pega a ponta de cá, ó, pra jogar. É um trabalho. Cadê o lado? Pega o remo, pega o remo. E galera, a lona é grande, viu? Vai fazer uma casa. Aqui, ó. Aí puxa. Puxa esse lado aí, seu Tico. Isso, agora cuidado aqui, ó. Vou ter que deixar mais pra lá. Deixa mais pra lá. Puxa ela mais pra lá, prenda do lado de cá. Olha só. Corda amarrada, galera. Hora de colocar a lona, ó. O sol já tá se pondo lá no horizonte. E a gente tem que ajeitar as coisas aqui, né? Porque essa aqui vai ser a nossa casa essa noite, ó. Tá vendo só? Cada um segura aqui. É, cada um segura na ponta, né? Cada um segura aqui. Cada um aguenta aí, eu vou dormir. Pronto. Já pensou, velho? Tamaram o Cida e juntou. Cadê o dedo do cara tá pra escapar aí? Tu tem quantos dedos? Hã? Tantos dedos aí? Esses dois se entendem mesmo, viu? E a cara? Meu pai também tá colocando aqui, ó. Um já amarrou, vai botar o outro ali. O Vandinho tá ali, ó. E olha o pôr do sol, Vandinho. Daqui a pouco ele se põe. Normal. Pensei que tinha pegado na mão. Normal. E Alisson, o acampamento saiu, hein? Ainda não. Definitivo. Não, o acampamento tipo o vídeo que o pessoal tá assistindo aí, ó. Dessa vez com abrigo e tudo. Galera, acampamento é legal, mas é uma correria. É um trabalho. É Desde trabalhoso. Aqui, ó, já vai dar 5 horas da tarde. Os meninos não almoçaram ainda. Silas, Maro, Tico, Vandinho. A gente tá aqui, ó. Segue trabalhando. Agora a gente tá montando aqui a primeira barraca. Silas trouxe uma barraca. Alisson pela primeira vez aí, ó. Quebrando a cabeça. Até que não. É bem intuitivo, né? Até tranquilo. Galera, a aventura aqui é assim, ó. A barraca de Silas já tá montada lá. A gente vai montar uma fogueira ali ainda, pra melhorar ali pra gente. A gente vai montar aqui outra barraquinha, ó, pra ter onde dormir embaixo. E aqui, ó, tem um churrasquinho rolando, um sanduíche de churrasco. Aí vai um pãozinho, uma carne assada, um vinagrete. Alisson aqui, ó, a cara de quem tá com fome. A cara da coragem. Tava trabalhando até agora, desde a hora que chegou. Já roçou isso daqui, já puxou o lona aqui com meu pai, com os meninos. E agora a gente vai, ó, dar continuidade. Parar um pouquinho para poder fazer uma boquinha e depois seguir porque o sol já se foi lá, ó. Perder pra esse vou fazer minha fara, ó. Esconda não. Mostra pessoal. E aí, fica bom? Vale a pena, né? Até o mato tava batendo na boca, tava gostoso. Quanto mais. Tico, e aí? Silas, galera, não almoçou e tava com uma fome terrível aqui, ó. Já tava já no meu limite já tremendo já, galera. Pelo menos, ó.
Valeu a pena pra isso. Já tá com cara de acampamento, a lona esticada, a barraca lá embaixo. Tá bonito. Tá simples, mas é modesto, mas é bonito. E agora todo mundo ó, fazendo a boquinha para se organizar, porque daqui a pouco escurece. E Mário segue ali cozinhando a banana, que ele vai comer pirão. De pirão. Pessoal, hoje com a gente aqui, ó, tá uma galera medonha. Vou começar daqui pra cá, ó. Eu, Alisson, vocês já me conhecem. Arthur, tio Cosme, pai de Rodolfo. Mário, pai de Suzy, avô de Arthur. Tico, Vandinho, irmão de Tico, Silas, também conhecido como Tico. e Rodolfo. E eu tô por cá. Vocês não conhecem, né? Vocês vão me ver hoje eu apareci. Vou aparecer mais. Galera. A gente hoje tá acampando aqui, fazendo um vídeo diferente aí pra vocês. Já rolou um churrasco ali, que vocês viram? Espero que vocês gostem dessa aventura. Aí não deu muito pra gente fazer muita coisa quando a gente chegou hoje, que foi, vocês viram aí, vocês acompanharam que foi muita correria. Mas com fé em Deus, amanhã de manhã a gente vai fazer preparo aqui, vai tentar pegar alguma coisa aí pra mostrar pra vocês. Ô, bora partir pra pesca, né? Com certeza. E aqui, ó, bora mostrar aqui os aposentos pra vocês. Não tem muita coisa, mas os meninos colocaram a lona, vocês estão vendo aí. Ó, o sol já se pôs lá, mas dá pra ver ainda um pouco do horizonte. Aqui, ó, tem uma lona aqui pra gente botar depois um colchão inflável. Aqui tem uma barraca. Abrir aqui um pouquinho mais a imagem pra vocês. Lá tem outra barraca. Aqui, ó, já tem uma lâmpada. E aqui a gente vai se organizar daqui a pouco pra dormir. Por enquanto a gente vai ficar aqui, bater mais um papo, dar mais uma risada. Essa galera aqui, ó, feliz. Verdade. Graças a Deus o pessoal todo se reuniu aqui, ó. Não é não, Alisson? Tomar um café porque tá frio. E eu vou dizer pra vocês, viu? Ó, hoje vai dormir o bolo. O bolo. Galera, a gente não é acostumado a fazer esses acampamentos. Uhum. Aí de última hora, Rodolfo comprou A lona. uma barraca. Sim, foi. Silas também comprou uma barraca. Eu fui ver hoje uma barraca. Mas não comprou ainda. Não encontrei É. aqui. Mas Então, a gente procurou, não encontrou de é jeito difícil. nenhum. Mas tem a lona que a gente... Aí a gente vai ver como é que vai ser aí mais tarde. Mas vai gerar. Mas com o passar do tempo a gente vai se especializando no assunto. Isso aí. Entendeu? Não, Derlan? E se Deus quiser, mais pra frente vai ter mais acampamento aqui nesse lugar e talvez em outros sim. também. A gente vai organizar a área aí. Eu vou de cafezinho aqui, beleza? E eu tô aqui, já tá bem, ó. Já Só esse copinho pequeno, né? é só ainda aqui não é transparente não pra vocês não acompanhar o tanto. É só um dedo assim, ó. Tá certo. É isso aí. Cadê, ó? A gente tá aqui, ó, depois de um dia cansativo, deitado. As barracas estão ali, a gente tá aqui, ó, deitado na lona, ó. Tico aí, ó. Mário tá por aqui. Alisson tá ali adiante, ó. A Alisson tá com energia. Tá bocejando, mas ainda tá com energia. Só se for ali, ó, da lanterna. Ó, o pessoal aqui, ó. Silas, Vandinho. Só não vou botar aquela rede, mano, porque aquela canoa ali vai derrubar a gente. É, pequena. É porque tá as E marolas. aí a gente segue por Se aqui. tivesse marola nenhuma, Não é não, Arthur? E Arthur, como tá sendo acampar? É a primeira vez que Arthur tá acampando? É. Galera, o pessoal tá saindo aqui, ó. De repente, Mário e meu pai decidiram me dar uma pescada. Olha só. Já estão lá longe. Vou afastar aqui pra vocês verem. Olha só. O Vandinho tá ali iluminando com a lanterna. Maré inovada, viu? E do lado de cá, ó, a turma. Vocês não estão vendo nada aí, mas estão aqui. Ligar o flash aqui pra vocês verem aí, ó. E aí, Tico? qual dos dois? Estamos aqui na Você. expectativa. Lá é Tico 2 ou Silas. Ó, Arthur aqui, ó. É, Pablo, fez frio. Estamos na expectativa. Frio, fazendo 30 graus. Não, deve estar uns 25 agora. Não tô sentindo nada. É que Tico é friento. Ó, pessoal. A gente tá aqui, ó. Na ativa. Bateu a fome nos meninos. Tico. Ó, bateu a fome nos meninos, ó. É O claro. Rodolfo não. Não, não. Rodolfo não come nada. Não, eu como, mas tipo, quem foi a invenção do cuscuz? Vandinho. O Vandinho até se escondeu ali. Misericórdia. Bicho aí. Aí de última hora aqui, ó, o pessoal deu uma fome. Na verdade já vai dar 9 horas da noite. A gente comeu aquele pão lá com aquela carne assada mais cedo.
E aqui agora eu cortei aqui, ó, cebola, com calabresa, banana da terra, que vocês sabem que tem. E a gente vai dar uma refogada aqui na panela daqui a pouco e vai comer, ó. Ficou pronto aqui, ó. Ó, o potinho de tico aqui, ó, de Silas. Potinho? E aí, Silas, vai matar a fome. Oxi, aqui bate certo, galera. Ó, a Alisson tá por cá também. Eu aqui é um tonel. Fez cuscuz aqui com banana da terra, uma linguiça calabresa, uma cebola ali, deu uma refogada. Agora todo mundo vai encher a barriga, né não, Vandinho? Ei, que cena bonita, ó, pai e filho dividindo ali uma tigela de cuscuz. Essa é a hora que Alisson, ou melhor, que Arthur gosta, né Arthur? Primeiro acampamento dele, né? Olha só, é primeiro acampamento. De Arthur. Olha a cara de satisfação de Silas, gente. Tava com a fome ali, o rapaz também. Fome braba. Botar um roteadorzinho aqui, com chifre, funciona bem. Galera, todo mundo já se recolheu. Tô aqui dentro da barraca. Começou a chover, como vocês podem ouvir aí. Tá aquele climinha bom, né? Som da chuva aqui na lona. O pessoal tá ali, ó. O Vandinho tá ali ainda, Tico, em pé. Mas a gente vai descansar porque amanhã tem muito trabalho para fazer. Hoje o dia foi curto, porque a gente chegou já no final da tarde. Mas amanhã tem muito mais. Então, é isso aí. Bora dormir. Uma boa noite para vocês. E até daqui a pouco. É melhor vocês comem esse negócio muito, eu vou comprar a caixa, que é mais barato. Vai no atacadão. Não é como você já assim, mas um vinho, dois, pô. Biscoito, não é pra comer. Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia. E aí, como é que tá vocês? O sol, ó, vem pontando lá embaixo, ó. O dia amanheceu nublado, mas é isso aí. Já tá jogando lenha aqui na fogueira desde ontem, ó. Tá vendo aí? Tá queimando. Choveu de noite, mas não apagou não. E pra quem dormiu, né, Arthur? É. Pra quem dormiu, dormiu. Pra quem não dormiu, hoje, quando chegar em casa, dorme. Pessoal, pensa que noite difícil pra gente aqui, viu? Menino, muito mosquito, muita muriçoca. Acho que pelo fato da gente ter limpado a área aqui, rapaz, é complicado, viu? Mas é isso aí, né? Mais um dia. Olha lá, ó, presente. A gente sabe que a noite foi difícil, mas o presente que Deus nos dá a cada dia é uma vitória, né? Olha o sol lá, bem bonito, viu? Peço a vocês que estão entrando aí, ó, deixa o seu like para ajudar o canal a crescer. Se inscreve para que a gente possa estar batendo aí essa meta de 100 mil até o fim do ano. Valeu? A gente agradece a cada um de vocês que estão aí no vídeo, que estão fazendo parte da nossa aventura. E o dia hoje promete, só está começando. Valeu? É isso aí. É isso aí, meu. Tex Fred. E o fogo continua. É o pai de Rodolfo fala inglês. Bom dia, galera. A Alice acordou mais cedo, mas também já estou de pé. Olha só o sol surgindo lá entre as nuvens. Não está surgindo tanto, não dá para ver tanto por conta das nuvens, né? Tá bem nublado o dia. Amanheceu chovendo, mas tem algumas brechas aqui, ó. Entre as nuvens a gente consegue ver um pouco
do azul do céu. O barquinho do meu pai tá ali. E o lado de cá, ó, a pequena bagunça de acampamento. Essa turma aqui. E aí a gente vai tomar um café agora, né? Passar um café ali, coar um café ali, pra poder tomar, porque o dia tá começando. E aqui é a hora do café da manhã, ó. Silas tá aqui, ó. Mauro também. A gente tá aqui, galera, falando porque Tico não toma café, né? E a gente tá aqui tomando café. A Alice tá sentada ali, depois de uma noite que os mosquitos incomodaram um pouco. É modo de dizer, né? Mas Mauro falou o que de noite? Mauro disse assim, ó. Vocês não querem viver uma aventura? Viver uma aventura é isso, né, Mauro? Então, teve. E aqui do lado, o Vandil também tomando café. Eu também tô aqui, ó. Um pãozinho com café. Vandil, tira esse negócio daí, velho. Não vai se acabar aí, ó. Dá café aí. E a pescaria dos meninos é o quê? Água. Nada não. Vocês saíram pra pegar alguma coisa. Mosquito. Mosquito foi? Mosquito. Oxi, 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 oxi. Ah, no meu tempo. Oxi. E aí, Tico, muito mosquito? Mosquito ali é nuvem. Ê, Vandinho. E aí, pegou muito? Ó, a primeira equipe saiu aqui pra pegar aí um caranguejo ali. O Vandinho. E aí, Vandinho? Nada, Vandinho? Misericórdia. E aí, Tico? Pra galera sem condições no momento. Mosquito no mundo. Oxe, você quer ver aí, você adiantar o lado aí, ó? Se passa uma lama em algumas partes do corpo. É melhor, né? É, melhor. O mosquito. Galera sem condições, deixa mais tarde aí pra ver o que a gente consegue aí. Porque... Eita lá, bagaceira. Rapaz. Mosquito tem, né? Pouco, uma área de lançamento. E aí, galera? Vocês gostam dessas aventuras? E aqui é tudo natural, até o carvão é natural. Lenha de mangue vermelho. Aqui a gente não corta o mangue verde não. Aqui é mangue que ele seca, né? Às vezes é o turu, que vocês conhecem, que começa a furar ele. A planta morre, né? É, aí vai furando. Aí os dias de vida dela chega ao fim, aí seca. São essas árvores que a gente sai cortando os galhos para poder queimar. Fazer uma fogueira. E a brasa disso aqui não tem carvão de mercado, não tem carvão em outro bata. canto que bata nisso aqui. Pois é, a gente agora já adicionou alguma coisa de manhã, mas foi a noite inteira só de ontem queimando aí. É. Foi o quê? Três pedaços de pau mais grosso, jogou aí. Amanheceu com brasa. E choveu, viu? Choveu de madrugada. E a gente tá aqui, ó. A Alice já deu uma trabalhada aí. O pessoal entrou ali no mangue pra tirar um caranguejo. Engraçado não foi nada. A gente tava em uma resenha ontem de noite aqui, galera. Que Mauro, a gente foi pra Camamu. A galera que acompanha a gente no Instagram conhece. Comprou, foi o quê? Foi 15 espigas. Foi 12 espigas. 12 espigas de milho por R$15. Ele comprou, pagou e deixou lá pro cara vender a outra. Não trouxe nada. Aí de noite a gente ficou imaginando, ô Mário, mão de visgo, o milho, e agora o milho pra gente poder assar aqui em volta da fogueira, não teve milho certo. A gente foi na resenha até umas horas aqui. Pelo menos a gente comeu um cuscuz, né? É, diferenciado. E mais tarde, ó, tá aqui nessa sacola, vocês conseguem ver ali, ó, a pontinha ali, ó, na parte da sacola. Tá aqui perto do fogo porque ele tava meio gelado, então daqui a pouco termina de descongelar. E eu vou temperar ali pra vocês acompanharem como é que vai ser o nosso almoço de hoje. Olha o estilo de tipo.
Tá vendo ali o pessoal? Olha. Bora mostrar pro pessoal. Olha como é que o homem vem. Tava tirando caranguejo com vontade. Não, pelo menos agora ele tomou banho, né? Tomou banho. Aí, ó. Ele tomou banho ontem, pelo menos agora ele tomou banho. Pois é, eu joguei uma água, porque eu não conseguia não. Agora toma banho. Agora toma banho, né? Não agora. Isso aí foi pro mosquito no botão. No mangalinho, nem era tu passava. Eita, lá, come. E aí, pegaram caranguejo? Peguei uns pequenos lá, mas não peguei. E o mosquito? Tem uns graudinhos ali. Pouco. Pouco? Se fosse pra pegar matar Ó, um veio mosquito. outro aqui agora também, ó. Veio um outro. Mais conhecido como Ron de Tico. Cadê o caranguejo? Quem pegou mais foi eu. Olha. Aí é caranguejo. Mas o caranguejo tá bonito. Tamanho bom. Cadê? Tá pequenininho não. Manso já. Tá bom. Agora vocês bestaram. Tem um pessoal que tá comprando mosquito. Vai souberá. Pô, mas você não falou nada, velho. Ó, a 10 centavos a 12. Você estava milionário. Tinha uma rede elástica, a aranha fez. Chega, tava preto de mosquito. Mas ela mexeu, mas nem mandei ele mexer. Pelo menos ela vai ter, né? O que lanchar mais tarde. Ei, e ali, ó, repelente ali, ó. Pega aí, tipo. Ah, o repelente natural. Natural não. Repelente aí, ó. Profissional. Aí é azeite com óleo diesel. Azeite de dendê, galera, com óleo diesel. Mas pra vocês verem o nível, pra poder se livrar aqui do mosquito. Porque quando pega, pega com vontade. É, o melhor que tem. Patenteado, E assim, ó, patenteado ó, por galera. Alisson. Eu não fui lá pro mangue porque eu tava terminando de cortar o mato ali. Enquanto eu tava terminando de cortar o mato ali, o Rodolfo tava lavando os negócios aqui e os meninos entrou no mangue pra tirar um caranguejo. Aí, agora eu vou descer aqui pra ver se eu consigo ver uns bus ali pra gente fazer alguma receita. Um molusquinho de concha. Né? Olha parceira. Só quem mais tira o caranguejo. Eita, ó, não, Mara, você tá limpo. Você não pegou caranguejo. Ó, ó, galera, ó pra situação dos meninos, a situação do meu pai lá. Vocês estão vendo como meu pai tá. Mas A camisa, é ó, porque a camisa do meu pai da cor que é da direita e da esquerda. me lá acidente, eu fico assim, só assim, ó. Aham. Não. Ó, Mário, quando ele vai pegar caranguejo, ele chama. Chama o caranguejo. Vem. Ó, Silas, a situação de Silas também. Até no olho de Silas tem lama. Rapaz, difícil hoje, viu? Puxado? Puxado hoje. Meu irmão. Olha a situação, galera. Mas conseguimos ainda tirar um. Valeu a pena. Valeu a pena. Tá acompanhando aí, viu, galera? Valeu! E aí, pra vocês verem, ó, que Tico não fica só no mangue não, vocês falam assim, cadê Tico que gosta de dormir hoje, ó? Hoje o rapaz, ó, tá entretido ali, ó, colhendo coco. Eita, à sua direita tem mais. Rapaz, o cara tem uma destreza, viu? É. Tá seco. Tá seco? É do outro lado então. Galera, aí não é pra qualquer um não, viu? Meu pai já fez muito isso na infância, Alisson também. Mas aí, ó. O poder da juventude. Eita. Aí homem manja. Cuidado aí, Tico. Acho que ainda tem? Eita. Já foram 5. 5 cocos. Agora, ó. Deixa eu ver aí o rapaz descendo aí, ó. Lagarta? Pronto. Desceu igual o Spider-Man, o Homem-Aranha. Pronto. Cadê? Bora ver se o coco tá bom mesmo. Parte o coco pra tomar uma água, né? Cansei! Pocou? Já é porque tá bem verde. Tá boa essa água? Esse partiu, não foi? Estourou esse daí, ó, galera. Eita, coisa boa. O bom é que já tem água de coco. Mais fácil e prático, já desce partido. Já desce. Os de lá estão maiores, estão mais velhos. E dá pra vender. 5 Tinha que ter mais coco pra vender. Mas pelo menos dá pra gente tomar. Esse aqui é 15 quilos.
15 quilos não dá não, Chico. Calma aí também. Se pegar 15 quilos assim só com o braço, tá muito forte. Eu pego 20. É isso aí, ó, galera. A gente vai dar um pulinho ali pra ver se a gente consegue ver algum buzo. Vai levar tu, Alisson? Então acompanha aí. Porque eu acredito que já deu tudo certo. Em nome de Jesus. Ó, corre. Já deu uma voltinha ali, ó. Ei. Agora vai pra aventura com a turma. Vou atrás ali, ó, dos moluscos, dos búzios. Aqui, ó. Tá pronto mesmo? Mais ou menos. Se cair, não tem Ó. problema. Corme já pegou 2 aqui, ó. Cadê? Tá Quer vendo pegar aqui? dois? Fica no adulho. Quem vai mais vir? É isso aí, galera. Chegar ali. Vai vir, Tico. Agora a gente consegue achar algum Sim. buzo. Bora lá. Agora toma essa água de coco. Meu pai vai partir aí, ó. Não, lá. Tem bucha lá na parte do motor. Ah, 3 anos de experiência abrindo coco. Se eu fizer isso na mão, acho que o dedo vai embora. Vai usar? Não. Os caranguejos aí tá até bom aqui, o cara. Esquenta junto com o outro. Tá verdinho, verdinho. Ó, galera. Aqui, ó. O coco tá verdinho. Ainda não tem uma carninha bem fininha, né? Uma polpinha do coco ali, ó. É do jeito que eu gosto. Pra mim, coco, quanto mais verde, melhor. E agora, tomar aqui, ó. Se refrescar, porque apesar de estar chovendo, tá quente. E lá vai Alisson, ó. Alisson e Arthur. A gente vai tentar ver os moluscos aqui nessa beirada aqui, ó, pessoal. Aqui a gente era acostumado a pegar buzo, a pescar robalo, a fazer um bocado de tipo de pescaria aqui. Mas aí a gente foi se ligando em outras coisas e esquecendo um pouco disso. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Aqui bem encostado ao mangue. Pra ver onde tem. Cuidado aí, né? A linha tá... Galera, a gente vai fazer aqui, começar a cozinhar para poder preparar alguma coisa ali pra gente comer, né? Eu vou aqui, ó, cortar uns dentes de alho, cebola, vou fazer aqui um feijão mais temperadinho, porque a gente vai fazer um feijão com as carnes dentro. Aí eu vou fazer tipo um baião de 2, só que vai ser um baião de 2 incompleto, porque não vou colocar tudo não. E eu não vou colocar carne seca desfiada, vou colocar carne seca cortada em pedacinho. Daqui a pouco eu vou escaldar ela. E aí por enquanto eu já vou deixar essa parte adiantada, porque corta essa parte aqui dos vegetais, já facilita. Aí depois eu vou temperar o peixe aqui também, né? Então como a tábua já limpei aqui, já escovei, já enxaguei, aí eu corto os temperos, e aí depois eu venho com o peixe, né? Tá cru, tempero o peixe e a gente já coloca pra assar ali na brasa. Então, esse aqui, ó, cortando esses dentes de alho. A mesa improvisada aqui hoje. Tirar a casquinha aqui. E essa batidinha aqui no alho, ó, ajuda a descascar ele. Então você dá uma batidinha em cima do dente de alho e aí ele descasca bem mais fácil. Não botou a grelha. Chico hoje tá aqui gravando o vídeo também, o Silas. Não vai dar, né? Não dá não. Se qualquer mais desce tudo. Silas hoje também tá gravando o vídeo.
Alisson tá ali vendo o trabalho dele na fogueira. Oi? Bora? Vou cortar aqui os dentes de alho agora. Aqui, galera, dá pra fazer amassado também, mas eu vou cortar assim, ó. Tá em cima ou tá embaixo? Picar os dentes de alho assim. E já fica bom. Eu tô com... achei a escova ali. A Alisson tá achando engraçado. Ali. Ó, o Rodolfo encostou a cara ontem na beira do negócio ali. Tá ali. No pano. Meu irmão, não sei se foi a munição ou se foi a mosquito. Galera, eu não tenho um sono muito bom, certo? E a gente já conversei aqui com vocês recentemente sobre essa questão até, né? Porque eu fiquei uns dias aí antes de ficar gripado por uma questão mais voltada para emocional. Só que aí eu falo dormindo. Quando eu tô cochilando, começando a dormir, eu falo dormindo. E ontem eu acordei várias vezes com esse pessoal aí dando risada, porque eu tava falando um monte de coisa aleatória. Como foi, Alisson? Sorvete, o que eu falei? Nas pontas. Alisson vai contar aí pra vocês melhor um pouquinho do que eu falei. Pra galera que gosta de sorvete frito, Pra vocês verem, meu sonho é tão aleatório que eles disseram que eu falei sorvete frito dormindo. o Rodolfo tava fazendo receita de sorvete frito. Agora veja, sorvete frito. Eu já ouvi falar de sorvete quente, agora sorvete frito foi a primeira vez. E eu não lembro de nada. Eu só acordo e ouço o pessoal falando. Hã? Quero provar com você. Sorvete frito. Sorvete frito, né, tio? Aí vocês ficaram me resenhando. Tá certo. Aqui eu vou cortar mais cebola porque eu vou temperar o arroz e vou temperar a cebola também. E aí depois eu vou misturar os dois na espécie de baião de dois. Só que vai ser um baião de dois, eu não tenho queijo coalho, mas eu vou colocar umas carnes diferentes. Então, ao invés de colocar carne desfiada, carne seca, né, charque, desfiada e tal, vou colocar um pedacinho de bacon que eu trouxe, carne seca cortada pequenininha, linguiça calabresa e carne de fumeiro. Pra quem gosta de carne defumada, vai ficar bom. Quero a cebola branca, agora aqui é uma cebola amarela, fechei de duas lá em casa. Aí eu trouxe uma de cada. Aí já trouxe lavado isso aqui dentro de uma vasilha, tampada, porque é mais fácil. Nem sempre a gente tem água, né? Trouxe água e tal, mas trazer de casa lavado é mais fácil, porque aqui acaba que a gente está o tempo todo manipulando alguma coisa e como a gente traz a água tem que economizar, né? Também. Sempre vai economizar, mas tem situações que a gente tem que economizar ainda mais. Eu conheço um pouco. Tem mosquito, né? É nada, rapaz. Olha cá o olho, cá. Que olho? O pimentão é mais fácil de cortar, porque ele é mais rígido. Tomate, a pele do tomate, quando a faca não tá muito afiada, ela sofre um pouquinho mais para poder cortar. Já o pimentão é mais tranquilo. Cortei aqui, ó, galera, os talos do coentro. Cortei aqui a parte das folhas. Tem gente que fala que não usa as folhas do coentro, né? Porque é amarga na comida. Particularmente eu não acho amargar e a maioria das pessoas aqui também não. Mas eu gosto assim de colocar os talos primeiro, porque realmente eles tendem a amargar menos. E as folhas eu uso para finalizar. Aqui está o tempero do feijão, aqui do arroz. A gente vai misturar, mas apesar de misturar, eu gosto de temperar o arroz porque eu acho que fica mais saboroso quando a gente faz um arrozinho temperado. Ao invés de colocar somente um arroz lavado, né, ou escorrido, que é só aquele arroz cozido com água e sal. Então, tá aqui. Vou agora cortar as carnes e aí eu vou reservar isso aqui e botar em uma vasilha pra gente poder dar continuidade. Aí aqui, ó, carne seca, né, fumeiro aqui, ó. E aí, carne que eu gosto do cheiro, viu? Carne defumada. Um pedacinho de bacon, vou colocar pra refogar. Uma linguiça calabresa. Não vou colocar mais porque esse aqui vai ser nosso acompanhamento, né? Então, dá pra comer esse feijão com arroz puro. Mas a gente ainda tem um peixe pra assar ali. Então eu vou cortar aqui, ó, charque, os pedaços menores. Aqui a gente dá uma desmanchada nele aqui assim. E aí eu vou cortar. E aqui a gente tem que dessalgar. Como ele não dessalgou de noite, tem que dessalgar na água fervendo.
Que eu acho que o charque eu tô pensando em cozinhar junto com o feijão. Então aqui, ó, cortou assim, agora a gente vem cortando os pedaços menores. E aqui, feijão com essas carnes, talvez, eu não sei, não vou afirmar, mas eu acho que o pessoal do Sudeste é menos acostumado. Mas ao menos, eu não falando no Nordeste, mas pelo menos aqui nessa região da Bahia, a gente faz muito feijão assim, temperado, né? E tipo, com outras carnes. Não é feijoada. Feijoada da gente, feijoada baiana, ela vai outras carnes. Ela inclusive não vai só com carnes salgadas e defumadas, ela vai também com alguns miúdos. O pessoal coloca bucho e nem só miúdos, mocotó, por exemplo. O pessoal cozinha junto. E aqui vai ficar bom, viu? Carne seca. Vou dizer uma coisa pra vocês, só o feijão cozido com essa carne aqui, ó, ele já fica saboroso. E aqui as mosquinhas chatas querendo pousar. A carne mesmo salgada, a de fumeiro não é salgada, mas não é muito salgada, mas a eles já ficou em cima. Carne cortada, o que eu vou fazer? Eu vou adiantar essa carne, eu vou colocar ela para dessalgar. Depois eu corto o restante, tá bom? Aí vou colocar as carnes aqui, ó. Pega aqui essa carne seca, que eu já vou colocar água e já vou colocar para dessalgar. Olha só. Galera, eu vi mais Arthur, mas aí começou a chover e Arthur tá meio gripado, aí eu peguei e voltei. Agora a gente já tá retornando aqui, eu mais tio Cosme, pra ver se a gente encontra algum buzo por aqui. Bora ver se a gente consegue achar. E não é um trabalho muito fácil não, porque eles... Olha pra frente. Eles são basicamente da cor Da lama. da lama. E ainda para dificultar, aqui ó, tem essas partes aqui de lama que tem essas alterações. Tá vendo ali como é? Acaba dificultando mais ainda pra gente achar. Mas vamos até ali embaixo para ver se a gente consegue. E aqui é assim, ó, galera, a gente tá passando aqui, ó, e tá cheio de aratu pela beira do mangue correndo aqui. Aqui é um lugar que é meio desconso. A gente passou por 2 buzos ali. Aí já deixou certo com eles que a gente vai voltar para pegar. Ai, meu Deus do céu. Mas também vai ver que pode ser uma maré, alguma maré, né, específica. Buzo eu não sei não, agora mosquito essa maré deu, viu? Pense em uma maré que deu mosquito, viu? Maré de lançamento virada no 600 essa, viu? Meio mundo de mosquito. A gente vai voltar aqui, vai pegar um que tem ali. A maré tá enchendo já. Aí como é baixo o lugar, se a gente deixar, a gente acaba perdendo. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha. Agora me diga ali, não é aquele ali? Você tem que descer pra pegar. Outro lá na frente. Tô vendo. Deixa eu pegar logo daqui. Ó, galera. Ó como é que fica. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha como é que fica. Aí você vai passando por lá, aqui.
Pix vai passando por lá pra ver ele aqui. Tem mais dois, viu? Um lá, outro de baixo pau. Aonde? Aqui na frente. Ah, ali. Já vi ali. Você vai ter que descer. Não vá pra cima da porra, você vai derrubar você aí. Não, vou derrubar não. Aqui eu pego. Outra aqui de baixo, ó, galera. Epa. Aqui, ó. Tá vendo? Eita lá. Deu uma jatada. Aqui tem outro. Uhum. E agora a gente vai pegar outro aqui, ó. Mais um aqui, ó. Tá vendo? Em cima. Ó, quem olha de cá, não dá nem pra ver direito, mas ó, em cima da lama, ó. Opa aí. Em cima da lama. E se a gente não passar, ó, olhando direito, a gente passa e passa bem desapercebido mesmo. Ele fica na lama, fica nas galhadas. A maré é boa quando ela vaza bastante, que dá mais condição pra gente achar eles. Pelo fato de ser da mesma cor da lama, a dificuldade é maior ainda. É, a gente olha de longe, nem dá pra perceber que é um buzo. Só olhando para ver se a gente consegue encontrar. Tomara que a gente consiga encontrar mais, que aí a gente leva e faz uma receita diferente, né? A gente leva e faz uma receita diferenciada. Tá lá escondido, mas eu assim. Cuidado aí, viu? Vá. Olha o cacho de ostra. Isso aqui não corta não. Não foi lá, não faço não. Agora vamos ver se eu vou ver ele, que ele tá dentro da lama. Dentro da lama? Debaixo dos paus. Achou? O me achou um ali, ó. Olha o lugar. Puxa pra fora, né? Uhum. Bota. Pronto. Fique quieto. É uma aqui em cima da lama embaixo. É uma brincadeira de pique-esconde aqui, viu? Ó. Os buzos. Ó, o caranguejo. A gente vai estar procurando. Oi? Tá procurando os buzos, galera, ó. A gente pega esse buzo aqui, ó. Esse e esse. Dois buzos. Dois buzos aqui, ó. Esse daqui é o que a gente vai levar para comer. E esse de cá, ó, a gente chama de buzo, buzo de aranha. Tem um caranguejozinho, ele imita aqui. Parece as pernas de uma aranha quando ele bota para andar. Eu vou deixar ele aqui para ver se ele vai sair. Deixa ele aí, ó, pra ver se ele vai se movimentar pra gente
Mostrar pra vocês a diferença. Esse daqui é graúdo, viu? Olha! Grandão esse daqui. Dá uma sondada aqui pra ver se não tem mais. Na toca. Sim. Pega aí. Pega aí, porque a gente tem que sair daqui. Cadê? Aqui. Não. Outro aqui, ó. Roda o fundo da canoa pra lá. Ó a ostra aí, viu? Sumiu? Vai ele. O buzo tá querendo dar 1 a 0 unicórnio ali. Achou? Ó a ostra aí, velho. Muita ostra aqui, viu, galera? Muita ostra mesmo. Mais 2. Tem. Olha lá, na galha do mangue ali. Pode entrar. É, aí embaixo ali. Pode subir. É menor. Eu nem tinha visto. Você sabe que a gente passa desapercebido. Passa desapercebido legal aí. E um bocado. Ali. Oi? Daqui? Aranha. Rapaz. Aqui, outro aqui. Peraí. Só de ver ele já sei. Aqui. Mas esse aí, só de olhar eu já sei que não viu. Rapaz, ele fica misturado no... Mas aí eu já sei que não foi. Já dá pra você perceber. A cor, né? É. Casco limpo assim. Lavado. A aranha não fica enterrado, né? Esse daqui limpo assim não é. Ele se enterra, né? É por isso que você não vê. Por isso que eu tô dizendo que tem uma areia. Uma areia de montanha parece que ele se enterra. Que onda, né, velho? Às vezes, o que demanda aqui, galera, é a questão da posição que a pessoa vai olhando para o mangue. Às vezes olha de baixo para cima, de cima para baixo. É a cor da raiz, é a cor do mangue, é a cor da lama. É, a gente passa, a gente nem vê. Você vê, naquela hora eu fui olhando um. O que eu vi tava ruim, era de aranha. E aí o outro que eu não tinha nem visto que tava bom. Pensei. Tá aqui, galera, ó. Mais um aqui, ó. Ó. Ó, os homens estão chegando, os homens da canoa. Caçadores de molusco. Rapaz, ó. Na canoa não dá por dois ficar em pé. Vocês caíram, não foi? Hã? Vocês caíram, não foi? Rapaz, muitos anos de experiência. Você acha que o mascome vai cair desse? E a gente viu de cá alguém na água. Ah, depois come que desceu, vou
Ah, tá. Ó o homem aí, ó. E aí? A gente conseguiu esses aqui, ó. Ó o molusco aí, galera. Conhecido como um búzio. A gente dá pra inteirar Uhum. com algum outro. Fazer uma muqueca de siri, Casado, né? né? Talvez. E aí, ó, dá pra gente fazer uma muqueca. Lembrando, galera, que aqui também, ó, essas conchinhas, vocês já devem ter visto aí, não sei se em algum vídeo a gente já gravou, às vezes vocês encontram aí essas conchinhas com um caranguejinho, umas perninhas saindo. Aí quando esse daqui, ó, acabar, né, enfim, deixando a vida e tal, aí o caranguejo eremita, ele acaba habitando essa concha. E aí de vez em quando tem aquele caranguejinho que algumas pessoas chamam de aranha, que é uma espécie de caranguejo. Não é isso, Alisson? Ou sendo predado também, né? Sim, predado também, às vezes ele é predado. E aí... É predado. Que é um molusco que tem uns predadores aí. Justamente essa conchinha aqui, ó, serve pra proteger eles. E a gente chama, eu falei, mostrei pra galera, tinha um até ali no bico da canoa. O com a de caranguejinho? É. De aranha, né? Que você explicou que se chama de aranha. A gente chama aqui de aranha, né? É. Mas basicamente desses búzios aqui. Tem outro tipo de búzio também. Tem. Que eles pegam só essa parte aqui, ó. Quando o búzio é predado. Uhum. E aproveita a casa do búzio para eles ficarem dentro. Esse é de uma outra espécie. Tem um que, se a gente puder, vou colocar aqui uma conchinha pra vocês verem aqui na imagem. Que é muito consumido também. Lá na Ilha de Taparica o pessoal consome muito, que é o peguari. Que é de uma outra espécie. Mas é dessa família aqui, desses moluscos aqui. Eu já comi um muqueca de búzio, É bom. E assim, ó, galera, ó. Aqui Sila está cozinhando um caranguejo aqui de forquilha. Pra quem nunca... Aqui é na base de improviso. Caranguejo, ó, quem nunca comeu uma receita de caranguejo com forquilha? Tu vigia, digamos, senão não vai... Ó, se fosse, ó, é porque é lenha de mangue vermelho. Agora se fosse outra lenha que queimasse rápido, tu ia ver a bagaceira. Quando tu pensasse que tava cozinhando, já tava seco. Muito escorado mesmo. E o cenário é esse aqui, ó, galera. Enquanto a carne de salga, bora cortar aqui o restante. Cortar aqui essa carne defumada. Essa aqui é uma carne que eu gosto, viu? Aqui eu vou cortar um pouquinho menor, porque senão, né, o feijão fica só a carne, o pessoal não vai nem querer comer o peixe. Eu duvido o peixe assado lá, mesmo com feijão com carne, o pessoal não querer comer. Não é não, Tico? Ai, Deus. Aí aqui é a carne cortada, galera. Também. Hoje é aniversário do meu pai. A gente cantou parabéns, era pra ter gravado pra mostrar pra vocês. Mas hoje, esse dia que a gente tá gravando o vídeo aqui, dia 25 de maio, aniversário do meu pai. Ó, fumeiro cortado. Vou cortar agora a linguiça calabresa. Isso aqui é comestível, então assim, nem sempre eu tiro, sabe? Porque vai muito de gosto. Mas sei que tem gente que é meio assim com essas coisas, então, só para desencargo de consciência, tirar aqui. A linguiça calabresa, eu vou cortar ela assim e assim. Aí eu consigo cortar ela em uns cubinhos assim maiores. Tudo puxando a faca porque já não tá tão afiada. Oi. Tem o quê? Não. Não. Agora o bacon, ó. Isso aqui, a capa do bacon não é boa de comer, é grossa. O que eu faço? Coloco no feijão quando eu vou cozinhar, fazer qualquer coisa, porque solta o sabor dela lá. Depois eu tiro e descarto. Porque isso aqui pra comer é ruim, que é muito rígido.
Então, não jogo fora agora não, porque eu vou cozinhar o feijão junto com ela. E aqui o bacon é só um pedacinho. O bacon era pra ter mais, mas só tinha esse pedacinho em casa. E aí eu coloco ele pra fazer só o refogado e soltar um pouco da gordura dele, pra gente refogar as outras coisas. E tá aí. A carne seca tá lá, fumeiro, linguiça calabresa, pedaço de bacon, os temperos cortados. Agora botar o feijão pra cozinhar também. É isso aí. Galera, vou fazer o arroz aqui, ó. A carne tá ali já na água, dessalgando. E aqui eu vou temperar esse arroz. Vou colocar aqui cebola e alho, mas mais improvisado mesmo. Dá uma dourada. Ô Vandinho, faz o favor pra mim, pega esse sal aí que tá em cima da caixa. Vê se tá aí. Botar aqui, ó. Isso aqui de sal. A quantidade de arroz que vai fazer tá ótimo. Os meninos estão lá interagindo. Depois pegar uma colher de madeira, que eu acho que a gente trouxe uma colher de madeira. Então não raspar não, porque raspar essas colheres de metal no alumínio chega a dar agonia, né? Então aqui dá essa refogada. Aqui, ó, galera, eu vou colocar uma cubuca dessa e meia, porque já vai aqui dá o quê? Meio quilo de arroz. Isso aqui. E tem um feijão também, não adianta fazer demais. Então aqui é suficiente. É nossa primeira vez fazendo acampamento aqui, mas a gente vai conseguir estruturar um pouco melhor. E aí vai ser um lugar mais tranquilo pra gente fazer um acampamento. Para dar essa refogada. Deu uma tostadinha aqui, que eu achei que eu tinha desligado o fogo enquanto pegava água ali. Mas não queimou não, só uma tostadinha. Agora ó, água. E aqui assim, para uma medida de arroz, 2 de água, né? É assim que eu faço. Sempre dá certo. E aí já coloquei uma meia ali. E agora aqui ó, 2. Eu coloquei uma cumbuquinha dessa e meia. Então esse arroz aqui ele vai secar. Como aqui venta um pouco o fogo, ele dá uma diminuída, então às vezes precisa um pouco mais de água, porque o fogo faz a água evapora e demora mais para cozinhar. Agora é isso, tampar aí, deixar cozinhar um pouquinho. Galera, agora a gente vai fazer aqui o nosso refogado. Bota aqui ó, um pouco de azeite na panela, parece banho, eu usava banho. Uma colher de manteiga aí ó. O azeite é para evitar da manteiga queimar. E aqui a gente já entra com a primeira parte, que é soltar a gordura. Esse aqui ó, bacon. Bacon aí no fogo. Caiu um cisquinho aqui ó, do coqueiro. Tem coqueiro aqui, de vez em quando tem alguma coisa. É pouco bacon, ó. Então só para dar uma dourada aqui, para soltar o sabor dele. Quando ela tá meio inclinada, né? Mas tá tranquilo. Então a gente vai dourar esse bacon. Quando o bacon dourar aqui, a gente adiciona os outros ingredientes. Agora ó, aqui eu vou colocar, eu coloco normalmente cebola, depois o alho, só que dadas as circunstâncias aqui, eu não vou colocar nenhum dos dois, porque eu esqueci que tem a carne de fumeiro. Aí eu vou pegar a carne e colocar aqui. Pega aqui, pai, por favor, essa carne, que eu não alcanço. Aí no cuscuzeiro, estampa aí pra mim. Esse aí, já ia esquecendo. Aí aqui ó, galera, a linguiça calabresa, que eu coloquei no cuscuz, e a carne de fumeiro, que eu falei, botar a cebola, mas ainda faltava a carne. Tem aqui 2 pedacinhos. Agora sim, depois de dar uma refogada nisso aqui, uma fritadinha nessas carnes, aí sim eu vou colocar a cebola. A Alice está contando os casos de eu falar dormindo, galera. Como eu falei a vocês mais cedo, eu falo dormindo. E aí até agora esse pessoal me resenha. Disseram que eu falei sorvete frito, um bocado de coisa. Aí agora a gente vai colocar nossos temperos. Vou começar aqui ó, com a cebola e o alho. Eu colocaria, como eu ia falando antes, né, que eu esqueci de dar as carnes. Colocaria primeiro a cebola e depois o alho, mas eu botei os dois juntos. E aqui, como a gente tá no improviso, tá ótimo. Pior é se não tivesse. Aí a cebola aqui ó,
Os rapazes, tenho certeza, o Tico já tá olhando pra cá, sentindo o cheiro que tá batendo lá, que o vento tá levando pra lá. Já tá imaginando. Aqui fazia uma farofa, hein, Tico, também. Jogava só uma farinha agora aqui em cima. Um cuscuz. E essa é a parte do preparo aqui, galera. Dá pra fazer várias coisas. Um cuscuz, uma farofa, um feijão tropeiro. Oi? Ah, é que você prefere carne, né? Não, mas assim, vai ter bastante carne no feijão. Então assim, se você quiser comer só a carne, também de boa. Mas você vai querer comer só a carne? Não vai, vai querer o peixe também. Galera, agora ó, aqui o tomate com a parte do pimentão e os talos de coentro. Já pode adicionar aqui, ó. Se não quiser essa parte, não precisa colocar. Eu gosto, vou deixar só a parte das folhas do coentro para jogar no final. E agora aqui, ó, bora misturar isso aqui. O tomate agora só amolecer aqui, galera, já tá pronto. E já foi. Aqui botava um queijo coalho, se tivesse, ia ser sucesso. Não tem um queijo coalho, vai sem queijo e vai ficar bom do mesmo jeito. Como eu falei, é uma adaptação, né? Porque tem até fumeiro aqui. A carne seca não tá desfiada, tá cortada em cubinhos, mas tá de bom tamanho. Já refoguei isso aqui, tá tudo refogado, já dei uma dourada aqui nos temperos. Vou dar uma desligada no fogo por enquanto, já tá tudo cozido. E aí agora eu vou colocar aqui, ó, panela de feijão que meu pai trouxe. Pai, pega esse arroz pra mim, por favor. Aí a gente faz o que aqui? Joga o arroz aqui dentro. Meu pai tá comendo ali a sobra do feijão. E o feijão foi cozido só com sal, hein? E aqui, isso aqui feito, depois eu coloco o restante do arroz. Isso aqui feito, a gente vem, ó, com essa parte. De preferência dentro da panela, né? Pra não desperdiçar aqui, porque não dá pra desperdiçar não. E agora aqui a gente vai, ó, com delicadeza misturar. Que esse aqui vai ser o acompanhamento do peixe. Aí a gente vai falar assim: eu comia só esse feijão com arroz aí. Pois eu também comia, particularmente aqui. Mas aqui até sem um peixe, pai. Eu tenho uma prima que gosta muito, chamada Rosane, que ela vai assistir esse vídeo e vai falar assim: rapaz, ali foi maldade que vocês fizeram, viu? Porque aquela panela de feijão, de baião de 2. E aqui, como a gente fala sempre no Viva Aventura, a gente gosta de improvisar. Baião de 2 não é uma comida tão comum na Bahia, apesar da Bahia estar no Nordeste. Baião de 2 é mais comum em outros estados. Eu lembro que eu já morei em Fortaleza, que lá no Ceará é mais comum. Só que tem uma forma mais tradicional de cada região de fazer. Eu hoje aqui adaptei, né, e misturei. O feijão é feijão de corda, que normalmente é o feijão que o pessoal usa. Então eu tinha feijão de corda em casa. E aqui agora, ó, é só a gente misturar isso aqui tudo. Aqui também o pessoal adiciona um queijo coalho, mas eu vou deixar sem queijo coalho. Ó, os meninos estão deitados ali, ó a zona. Ontem, bem tarde, já final da tarde, o pessoal tava numa fome. Silas mesmo, na hora que aquela carne assou, devorou. Mas hoje vai ser para recompensar ontem, viu? Porque, ó, o pessoal vai encher a pança aqui. Só no aguardo aqui, galera. Alguém aí já comeu baião de 2? Arroz com feijão assim já misturado? Pronto? Pois é, bora ver aí o que eles vão achar. Não tem diferença, né? Porque baião de 1 a 7 pessoas. Mas é isso aí, ó. Terminar de misturar aqui. E aí, ó, terminou de misturar, para não perder o costume, como eu costumo dizer, é o que, Alisson? Aquela chuva de coentro. Aquela chuva de coentro, porque tem que ter um coentro fresco no final, porque para dar aquela levantada no frescor do prato, né? E aí, ó, agora é só a gente terminar de assar o peixe e mandar para dentro. Galera, agora a gente vai, eu vou cortar esse peixe aqui, temperar na verdade, né? Já tá limpo. Aí eu vou fazer uns cortes aqui, ó. Aqui vou fazer uns cortes. Essa direção aqui nele. O peixe é grande, galera. Hoje a galera vai comer peixe. Aí faz essas fendas aqui nele, ó. Meu pai tá a fim de comer paru. Poxa, pra que botar no isopor? Demais. Pra que botar no isopor se ela mora lá perto de tu?
Rapaz. Na bochecha do peixe também, galera. E aí, ó, com essas fendas aqui, a gente consegue temperar melhor. O que eu vou fazer? Vou tirar aqui, ó. Passar um limãozinho nele. Para não cair semente. Bancar o sabidinho também, né não? Não, Tico. Fica meu gato. Levando. Esse lado. Passa o limão aqui. Desse lado também. Desse lado aí. Era tá gostoso. Se não separar do meio, a água não cai. Agora já vou colocar ó, esse tempero aqui também, que é lá do nosso amigo Leilson, do Fogo e Brasa. Que esse aqui é lemon pepper. E aí aqui tem sal, raspas de limão, pimenta do reino, cúrcuma, alho, cebola desidratada, sal. Então, já sabe que tem bastante tempero aqui, ó. Passa aqui. Como diz Alisson, dá uma castigadinha, porque esse peixe ele vai desidratar no fogo. Então, ele vai soltar um pouco de água ainda. Aí passa aqui, ó. Tem que passar dentro também. Agora já dá pra passar demais também, né? Pra não salgar o peixe, mas o suficiente. E na parte do interior. E peixe é uma carne magra. E aí a gente gosta de dar uma suculência pra ele. Eu vou adicionar ali uma outra coisinha. Que eu já fiz peixe assim outra vez. Na outra vez a gente usou azeite de oliva. Eu gosto de fazer assim em casa, que fica muito saboroso. E aqui eu acho que tá suficiente pra não salgar também o peixe. Aqui, galera, ó. O pulo do gato, manteiga. Aí a gente coloca aqui, ó, nas cavidades do peixe. Porque isso aqui vai trazer mais suculência ainda pro peixe. A carne vai ficar bem saborosa. Hã? Ah, isso aqui vai ficar bom. Se tivesse um tomilhinho para colocar aqui ou uma salsinha desidratada. E aquela coisa, né? Ah, eu não gosto de tal ingrediente. Às vezes você não gosta de comer ele puro, mas como um tempero é outra coisa. Porque ninguém, normalmente, assim, pode ter gente que gosta de comer alho puro por prazer, eu não falo como remédio. Assim, meu pai fala, eu como alho puro, mas ele come como remédio. Mas na comida a gente usa o alho, né? Então assim, é como ingrediente. Às vezes a pessoa não gosta de manteiga. Meu primo Alisson, eu sei que ele não gosta muito, prefere margarina. Mas aqui como tempero, é outra coisa. Aí ó, passou. Pronto, botar na grelha ali e levar pra assar esse peixe. Daqui a pouco a gente almoçar. Alisson vai colocar ali, gente, o suporte pra gente colocar a grelha. Botar a grelha pra poder assar o peixe. Vai colocar inclinado? Aqui vai ser. Ó, coloca só mais um lá, Alisson, pra apoiar o cabo, ó. Bota só mais um lá. Um terceiro. Ah, vai fazer assim, né? Não, que eu achei que ele ia colocar 4 suportes. Você me deu uma ideia que eu já tinha. Não, é porque ontem a gente fez com 4 suportes, né? Aí fica bem melhor. Quer tomar banho. A Tico tá aqui, galera, que quer pular na maré, tá esperando a maré subir pra tomar dar um tibum aí. Mário que era brabo. E cuidado. Ê, menino, tá na medida aqui, viu? Você viu lá minha proeza? Poxa. Bora? Adicionar o peixe agora? Eu acho que aí devia ter mais um pouquinho de lenda. Encher a garrafa. Tá na hora de colocar esse peixe aqui, ó, na grelha. Essa cioba aí que meu tio Abel pescou. Aí, galera, é um peixe de aproximadamente 4 quilos. E como a Alisson disse aí, ó, a grelha, o apoio aí da grelha, como é, Alisson? Tecnologia. Como diz o Derlan, passei aí, ó,
Passeia no peixe. Ó, Fala, ó. Você falou ó, eu falei ó junto? Cadê? Chama aí, faz logo o convite aí pra Dona Ana, o Edson e o Derlan aparecerem. E a família do Derlan também, né? O Derlanzinho e a esposa. O Derlan Júnior. É o Derlan Filho. O Derlan Filho. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the things I want to know. Secret start. já deu uma virada. Já deu uma virada, agora uma outra, né? Aqui, Já tá ficando douradinho, hein? já tá ficando já na Mas pegada. isso já. vai ficar bom, viu? Na pegada viver é uma aventura. Isso vai ficar bom. Olha pra aí, como é que tá desse lado de cá, meu? Cozinhando mesmo no calor. Próxima vai trazer a família toda pra gente fazer esse acampamento por aqui, viu? E olha a paisagem, a maré já tá cheia. Olha essa turma aí. Pessoal, contar um pouco aqui, ó, a respeito desse lugar que a gente não falou ainda. É verdade. Mas, mas esse lugar aqui, ó, condiz muito com a minha infância em A si, história, né? né? O Rodolfo não participou muito, mas eu vim várias vezes aqui, participei de várias pescarias com meu avô, com meus tios e basicamente se resume em boas lembranças. Olhar para esse rio aqui, Coroa de frente, Barra de Serenhaém aqui embaixo, beirada de mangue, lembra muito o que a gente já viveu aqui. Eu mesmo, quando eu chego nesse lugar, eu só lembro do meu avô. Eu acho que é impossível. Eu vivi, assim, eu não vivi tanto isso aqui, galera. Quando eu tive aqui a última vez, assim, eu já tive aqui depois, obviamente, de adulto, mas quando eu tive a última vez aqui de parar na ilha para poder, sei lá, ficar aqui, passar uma noite, eu era criança, assim, de menos de 2 anos de idade. Meu pai contou, né, que eu tinha menos de 2 anos de idade, então, assim, mesmo assim é muita história. É muita história. Aqui, Alisson comentou também, meu pai, ó, que esse pedaço de terra daqui onde a gente está, ele era mais projetado. Era lá pra frente. Nossos avós tinham uma casinha, né, Alisson? Era, ficava mais pra frente aqui. Ficava mais pra frente aqui a casinha, só que esse assoreamento aqui por conta da maré foi, né, levando bastante. A correnteza da maré, né? Quando a maré sobe, que a maré desce, aqui vai Cedendo. aqui, essa parte aqui vai caindo tudo. Vocês podem ver que tem um coqueiro ali, ó, tombado. Aqui tem outro, só a raiz aqui já. E lá também, ó. E aí foi. E algumas pessoas vão dizer assim, mas já que é da sua avó, dos seus parentes, por que não faz uma contenção, barricada, né? uma contenção. Pessoal, requer muito fundo. Recursos, como você costuma dizer. E a gente não tem condição de fazer isso. Querer, às vezes não é poder, né? Às vezes a gente quer fazer, a gente tem uma boa intenção. Como a gente limpou, né? A gente já começou a limpar, a gente vai terminar de limpar. Porque aqui é um lugar excelente pra gente fazer essas aventuras que a gente gosta de fazer. E esses acampamentos... É o primeiro acampamento que a gente faz aqui com barraca de camp. Como eu falei, a minha barraca eu não pude comprar, mas com fé em Deus, na próxima aí a gente já vem com ela. Eu expliquei pro pessoal, inclusive, né? Veio uma galera grande aí, não ia dar para todo mundo dormir nas barracas, né? Então, já que a gente tava no bolo mesmo a gente ficou. E assim, galera, na verdade aqui, só o que pegou também foi o mosquito, né? Porque, modéstia, assim, porque modéstia não, mas porque, sendo bem sincero, o ambiente aqui fora a gente ficou deitado até boa parte do tempo. A gente entrou pra barraca, mas quando na hora de dormir mesmo, eu, Silas, meu pai. Mas aqui fora, embaixo da lona, super tranquilo. O problema foi que tinha muito mosquito. E quando o mosquito pega... O negócio foi que foi mais cedo, a gente já tava tocando fogo nas palhas, né? Nas cascas dos cocos. E aí acabou que afugentou um pouco deles. Bastante. E tipo assim, a gente sempre fala da maré de lançamento. Maré de lançamento, muito mosquito mesmo. Como o Rodolfo falou, se fosse um dia
sem mosquito, sem muriçoca. Tranquilo. Eu mesmo hoje, eu acredito que eu só dormi 1h30, 2 horas de relógio. Pouquinho, é isso mesmo. E é isso aí, galera, esse pedacinho de chão aqui, que ainda pertence a nossa família, a minha avó, na verdade, a nossa avó, né? Ó, e o pessoal viveu muito tempo aqui. Toda vez que eu olho aqui. para aquela parte de lá, ó, eu lembro a minha mãe sentada com uma bacia de peixe. Tratando o peixe. Meu avô, uma xícara branca que ele tinha. Aí quando ele terminava de beber o café, ele olhava para a xícara, isso aqui não presta mais não, eu jogava lá na areia assim. Que aqui não tava assim, não era assim, era tudo mesmo areia, né? Tudo, areia. Porque praticamente morava aqui, né? Então, tipo, tinha muito contato. Meu pai também passou muito tempo aqui, mais jovem, né? Muito tempo aqui. Meus tios, meu pai. Então, vem desde antes mesmo, né? De Alisson. E aí, eu não pude viver tanto isso, mas mesmo não podendo ter essa experiência, sou muito apegado a essas lembranças dos outros e também ao pouco que eu ainda me recordo e as histórias mesmo quando me contam, né? Tive pouco contato com meu avô, já mais velho. Nosso avô acabou partindo quando eu tinha o quê? Quando eu tinha por volta de uns 7 anos de idade. Não, eu tinha 6 anos de idade quando meu avô partiu. Eu morava ainda em São Paulo. Mas é isso, né? São muitas lembranças, tem esse momento. Alisson vai falar alguma coisa aí? Arthurzinho foi a primeira vez que ele saiu para fazer acampamento. Ele conseguiu dormir, galera. Então, eu acredito que pra ele não foi tão ruim. Não. O pai ficou ali do lado, vocês tinham que ir. O pai ficou ali abanando, tirando todo tipo de mosquito que aparecia perto. Mas é assim, né? É o instinto mesmo paterno. Eu achei legal. Ó, a gente ficou conversando de madrugada. Indo. Foi. Rodolfo, seu primo, ficou falando nada com nada durante o sono. Foi. Rodolfo ainda queria fazer um sorvete frito. Eu dormi mais ou menos umas 4 horas de relógio. Umas 4 horas de relógio, né? Ai, galera, mas é isso aí. Quer vir de novo? Gostou? Quero. Com certeza, né? É isso aí, a gente vai se organizar porque a gente volta e a gente vai tentar não demorar tanto pra voltar. Bora ver aí se vocês vão gostar, espero que vocês gostem, né? Porque, é prazeroso, tem muitas lembranças. Mas o trabalho, principalmente quando a gente tem que fazer esse trânsito, né? De ir e voltar atrás dessas coisas, é puxado. É quase 2 horas de... Só de viagem. Fora subir e descer com as coisas. Alisson deu 2 viagens da casa dele com as coisas que a gente trouxe pro porto, né? Pra onde fica o barco, porque tem uma distância. Você já acompanhou em outros vídeos que a gente faz um percurso descendo a ladeira, subindo a ladeira. Mas é isso. É com muito prazer, apesar do trabalho. E daqui a pouco, o que espera a gente aqui, ó? Como vocês sabem, aquela coisa mais linda, viu? E agora é hora de levar pra mesa. Oh, que coisa mais linda, ó, pai. Sintam a aparência desse peixe, porque o sabor que quem vai sentir é a gente, né? Sente o cheiro. Sente o cheiro daí. E a turma já tá aqui só esperando, ó. A galera tá ansiosa. E tem peixe. Peixe assado. Com aqui, ó, baião de 2 aqui em homenagem ao nosso amigo Val lá do Ceará. Hoje tem baião, ó, Val. Opa, isso aí. Galera, é hora. Como é que tá isso aí? É hora do rango. Ô, galera. E aí, estão com fome? Sim. Pode ir? Então bora lá. Vamos brincar. Bora comer. Vamos brincar, Mário. Nós dois somos mais velhos. Não é não? Mais velho, já sabe, né? Alisson aqui, ó. E aqui, ó, galera, ó. Tira um pedacinho, Alisson, pro pessoal só perceber. Pera aí, deixa eu... Você colocou do lado errado da grelha. Solta aí. Pode descer, Alisson, tipo, até o final. Aí. Pode soltar aí. Pronto. Cadê a música? Ó, aqui é pra galera, ó. Que tá querendo. Ó pra isso aqui. Olha aqui. Levanta aí um pedaço. Ó pra isso aqui. Opa, isso aqui, galera. Eita. Galera, e olha a suculência. Vocês conseguiram ver aqui como esse peixe tá bonito, suculento. Olha pra isso aqui.
Que coisa mais linda, viu? Não, aqui tá pra além de lindo. Sério. Ó. E um baião desse que vocês acompanharam todo o processo. É isso. Bota mais um pouquinho só. É hora de comer. Olha. Na realidade, só esse baião aqui. É o peixe. Ele ia me bater com cabo. Aham. Esse... Ah, pronto. Ó, vou comer só um cabinho de peixe. Só esse pedacinho. Galera, olha como é que tá esse peixe. Misericórdia. Tá molhadinho, tá suculento. Ah, porque você quer comer esse pedaço um pouquinho aí. A cara da felicidade, cadê? Mostra aí a cara da felicidade. Quase acerta tipo agora. Eu comi também. E aí, Alisson? Oi? Tá feliz? Nessa hora não, olha que nem mais. Tô falando aqui. Conversar não. Nessa hora eu não falo com ninguém. É, Mário disse que nessa hora eu não falo com ninguém. Ó, a gente tava ali, aí o Rodolfo trouxe um pouco de Baião. baião pra gente experimentar, né? Aí o Mário disse assim, não. Eu disse, oxi, não entendi. Esse homem não quer comer? Aí ele, na hora vai chegar, ó o prato do... Pratinho. O peixe tá O peixe tá. O sal ficou bom. Ele tá molhado. Olha esse feijão aí, a vinagrete. Com cebola, tomate, tudo pra fazer. Aí faz parte da espinha, velho. Tu é doido, tá visgando. É o primeiro. Fala pra câmera. É o primeiro. O primeiro depois do primeiro, né? Mas falei o quê? Falei o quê? Descontar de ontem. Descontar. Não. Isso aí foi a muriçoca de noite. Dá repondo. Tá mesmo, porque As energia. as munições que eu matei tudo cheia. Segura com a mão, Vanginho. Bota lá. Pronto. Não bota na ponta pra não cair. É. A gente tá com a tampa improvisada hoje. Se tem mais alguma coisa, você me pede. Tá bom, né? A banana. Quer mais? Não, vira aí. Logo Vamos pegar. Não bota ele mais comer. Bota peixe que é melhor. Uma dica. Vale a pena comer separado o peixe. E depois o baião. Porque o peixe tá... Eu como, hein? Eu vou levar pra botar no museu, pode? Tá ótimo. Velho, Tá gordo tem gente que gosta do filé do peixe. do peixe, né? Tira a A pele, espinha, a pele. mas eu vou lhe dizer, velho. Minha mãe não gosta de pele de peixe, peixe assim que tem a pele mais grossinha, não. Só uma tainha, um peixe mais fino. Rapaz, esse vai entrar dentro dos almoços mais... das comidas mais satisfatórias que a gente já comeu aqui. Nossos vídeos. E outra coisa, a manteiga também, viu? Dá essa molhadinha no peixe. Eu vou pegar mais aqui um pouquinho de baião, vou comer só baião. Ei! Menino! O que ele queria? Botar no ano, botar uma... Silas gravou o vídeo, galera, pro canal dele. E agora, ó, Então uma coisa que vocês tá aí. Tava esperando o prato principal, Prato principal, né? Vê lá no bar pessoal, pega um. Ali foi só a merenda. Fazer de novo assim. Traz. Pode ser um olho de boi, pode ser um. Graças a Deus, eu. Obrigado, meu Deus. Tô satisfeito, graças a Deus também. Não, levar em casa, também tá.
Pensa na fome. Quase eu ia, velho. É a fome. Quer mais não. Hã? Também comendo no pires. Quer mais nada. A mosca do seu garfo. Peguei logo minha bacia. Também comeram o pires, né? A Tico também tá comendo nessa cumbuquinha. Aqui, também comeram o pires, né? Não deixa não, velho. Deixa tomar. Daqui a pouco acaba, não vai dar pra ela não comer. Porque eu já quero de novo. Que dá trabalho, mas o resultado final compensa. E aí, meu primo, satisfatório, hein? Rapaz, tô embaixado. Olha a cara de Chico agora, que ficou triste, ó. Olha a cara de Chico. A galera comeu demais, velho. 13ª vez. Ó, e Mário vai comer a sobra aqui, ó. Mário colocou o restante aqui, ó. Ó, a cabeça do peixe, o restante do baiano. É pra levar pra casa, né, Mário? Não, chegar a comer. É, não pode desperdiçar. O cara sai daqui. Vai lá pra esse mudão. Pra pegar um peixe. Pra pegar um peixe desse. Pra deixar desperdiçar, não pode. Não pode mesmo, Fica na não. vida lá fora e a gente. Com certeza. É verdade. Aí não tá. É, consciência é tudo. Mário consciente. Galera, a gente terminou de almoçar. A salada superaqueceu aqui, não deu pra filmar. Finalzinho, a gente desmontando as coisas aqui. A gente apagou a fogueira já, ó. Jogou água, né? Devidamente. O vento começou a soprar mais forte. A maré já tá cheia, a gente vai subir ainda, pegar uma parte da enchente. A maré tá terminando de encher, de subir. E agora a gente tá desmanchando o acampamento, né? Desmontando o acampamento porque, ó, pra lá tá até azulado, mas tá ventando bastante, provavelmente vai chover mais tarde. Mas pro lado de cá, ó, só o azul e o verde, até a lona é verde. E aí a gente vai pra casa, porque... A gente vai pra casa porque agora já deu, né? Mas em breve tem mais. E bora aí desmontar a barraca, terminar de desmontar, pra gente dar o tchau pra vocês antes de finalizar o vídeo. Olha só, parece outro lugar, o acampamento foi montado e agora foi desmontado. E é isso aí, pessoal. Pra vocês que ficaram no vídeo até agora, deixa seu like, se inscreve no canal. A gente tá crescendo, graças a Deus, graças a cada um de vocês que estão ficando no vídeo, que estão assistindo, que estão compartilhando, que estão fazendo viver uma aventura acontecer. Que seja o primeiro acampamento de muitos que virão. Com fé em Deus. E é isso aí. O que a gente tem pra eles hoje é o quê? Fica aí com essa coisa mais linda. Então pega mais. Senta embaixo, Vandinho! E pra quem ficou até o final aí, ó. Senta embaixo, Vandinho! Depois da vinheta. Essa canal vai virar. Olha aí, bora ver, ó. Vocês vão remar agora. Fica parado! E Alisson, o pessoal cai aí, Alisson. Ó, não aguento, rapaz.
Ei, seu celular tá aí, viu? Vai ser o teste de guerra, vai lá! Vai lá, Tico! Aí já manja, aí manja. Aí sim! Desenrolar desse Tico, viu? Fica parado, fica parado. Quase que iam agora. Que podia levantar, vai cair. Meu Deus. Galera, tenso, viu? Momento tenso. Ó, 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 ó. Lá. Essa não era pra agora não. Não esquecendo nada aí não, né? Pegou o facão. Pegou tudo, eu acho. E Alisson, pra terminar aqui, pra quem ficou até o final, pra quem ficou até depois do vídeo, não perdeu essa cena. Galera, pra quem fica até o fim do vídeo, sempre vai ter umas cenas divertidas aí pra vocês assistirem, valeu? Ai, é isso aí. Fique com Deus. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.